aí para o que os meus seguidores querem, tanto é que eu indico livro, série, eu respondo pergunta, né? Então não é que eu não estou nem aí para eles. O que eu não estou nem aí é para o lixo das redes sociais. Porque nas redes sociais, como você sabe, tem gente que pede você em casamento e gente que vai te matar. Claro. Que diz que vai te matar. Antes das redes sociais, isso, no caso da Folha, ia parar no nosso e-mail do jornal. Antes era carta e depois e-mail. Carta primeiro e depois e-mail. E agora com as redes sociais, o e-mail quase perdeu função nesse sentido. Mas quando o sujeito, no caso de leitor do jornal, no meu caso da Folha, quando ele está muito irado, ele manda carta para o ombudsman. Entendi. Pedindo sua cabeça. Ah, é? Em nome da democracia. Claro. Porque ele não concorda com você. Que tesão é esse, hein? De querer acabar com a carreira da pessoa, querer que ela morra de fome. Que ela perca o emprego. Inclusive, isso hoje tem risco de se transformar em processo judicial, né? Mas qual? Da pessoa que pede isso ou... De algum grupo ou alguma pessoa... Um ataque coordenado. Ou uma pessoa só, ou uma instituição de representação de categoria, seja lá o que for, de querer mover um processo contra você, porque não concorda com alguma coisa que você fez, escreveu ou disse, e tentar destruir você com esse processo. Ah, não, isso é normal. Então. Tá acontecendo. Então, porque a gente tem uma das características do mundo contemporâneo é o aumento de contencioso. Há um aumento das relações jurídicas, um aumento do mercado judiciário, uma hipertrofia da ação judiciária, por várias razões. Eu não estou nem dizendo que essa hipertrofia é por más intenções, às vezes pode ser, mas eu estou dizendo que a própria máquina da sociedade, como ela está ficando muito contenciosa, então o tempo inteiro o judiciário é chamado a resolver esse contencioso. Isso significa... Amanhã alguém resolve jogar um processo, mesmo que você ganhe, você morre numa puta grana. Às vezes a figura só processa você para ferrar seu bolso, para destruir você economicamente, mesmo que vá perder. Claro. Entendeu? A pessoa fica soterrada em um monte de processo. Portanto, isso nas redes sociais, às vezes isso começa nas redes sociais e quando você não sofre com as redes sociais, podem tentar fazer isso com você fora das redes sociais. Então, mas a gente está vivendo exatamente esse momento com o Léo Lins ou com o Danilo ou várias pessoas que acontecem em relação à piada. Antes era proibir a piada, agora tira esse material da internet e no caso do Léo Lins até de ser proibido de sair de São Paulo. Ou ele quando sair não pode ficar mais de 10 dias. A coisa fugiu do controle total. O pessoal não tá entendendo a diferença entre uma piada e uma opinião. Então, a atividade do humorista hoje é uma atividade de risco. Total. Insalubre. Total. E eu diria que... Pelo que o advogado falou, se você fizer uma injúria racial, você tem uma pena menor do que você contar uma piada e alguém achar que aquela piada é racista. Porque foi dita como que é? No intuito de lazer, sei lá. Mas ela tem um peso maior na hora do que a injúria direta. Exato. Confessa. Uma injúria confessa, né? O humorista é hoje uma profissão insalubre e eu diria que cada vez mais o pensamento público é a profissão. O que nós dois fazemos é uma profissão insalubre. Total. Certo? Cada vez mais ela pode se transformar numa... Isso depende muito do caráter de maturidade das autoridades judiciárias do país, certo? De serem prudentes, que é uma grande virtude política, segundo Aristóteles, de serem prudentes e de não embarcarem em qualquer tipo de moda de comportamento que existe e saber que, por exemplo, eu nem conhecia o Léo Lins, continuo não conhecendo. Não gosto... Nunca ri de piada de mau gosto, seja lá em relação ao que for. Sim. Por temperamento. Na realidade, eu não sou uma pessoa que gosta muito de humor. Ah, é? Eu não sou. Você não procura esse tipo de entretenimento? Não procuro. Tá. Isso desde sempre. Ah, é? Por temperamento. Tá. Né? É claro que se eu, por acaso, vir um filme, uma comédia engraçada, eu vou dar risada. Entendi. Mas imagine que eu estou na frente... procurando... Abrir o Netflix. Tipo assim... Não vai pegar uma coisa do Adam Sandler.
Nunca. Entendi. Eu nunca vou escolher um filme no menu que Mas esteja escrito comédia. Assista Embriagado de Amor dele, que é muito bom. É? Não é comédia. Eu não sei se eu assisti. Tem o Joias Brutas também, que é dele, que... Mas esse é filme sério. Esse é sério. Esse eu sei. Exato. É um filme sério. Mas eu tô falando assim, comédia. Comédia, Quando tá descrito lá na rubrica comédia, eu passo Por incrível que direto. pareça, eu também não assisto muita. Eu não sou. Eu não tenho... Eu prefiro terror, suspense. Drama, eu também sou... Mas eu posso até pegar um drama ou outro. Mas eu gosto mais de terror, de suspense, policial, thriller, né? Pra mim, filme é quase sempre diversão. Entendi. Eu gosto de La Trier também. Mas quando eu tô a fim de pensar. E não de é vez todo em dia, quando. Não é todo dia, porque eu penso todo dia. Já trabalha então, com quando isso. eu fico na frente de uma tela, não é normalmente para pensar. Exato. Né? Mas, então eu já não sou um grande consumidor de comédia. Mas você entende o valor que ela tem como arte. Eu entendo completamente. Exato. Entendo o valor da comédia como alguma coisa que pode, inclusive, chocar. O próprio Humberto Eco... Criar um desconforto... De criar desconforto. Para você... Isso não só a comédia... Já aconteceu isso nas artes, na pintura, na dança, no cinema, daquele autor querer chocar a pessoa para levar para outro lugar. Porque a comédia é a forma mais fácil de você fazer isso. Não, e a pessoa tá com a própria roupa do corpo e com o nome dela falando. Ela não é um personagem. Exatamente. Né? Então, eu acho muito perigoso, inclusive, eu fico pensando, né? Você proíbe um comediante de sair de São Paulo... Não, quando você é roubado, assaltado, assassinado, na marginal. No caso dele, você não pode fazer piada com esses assuntos. Esse. É uma pré-censura. Nem sabe o que ele vai dizer e já proíbe. Eu acho perigoso, né? Mas o problema é que isso não desfaz o fato de que, na minha opinião, as piadas que eu acabei vendo por causa dessa história, achei todas de mau gosto. Nenhuma delas engraçada. Mas... Nunca daria... eu provavelmente não daria o ingresso para humorista nenhum. Mas talvez desse para o David Chappelle. Que também... O Rick Gervais. Você viu do Chapéu a briga que ele vive se batendo. Com a comunidade LGBT. A questão que ele chama de Alphabet People, né? Mas assim, o pessoal das letras, né? Você chegou a ver o set dele sobre isso? Vi. Do carro, de sentar? Vi. Tipo, eu sou negro, eu já tô nessa faz tempo, vocês estão chegando agora. Aliás, esse é um argumento muito famoso dele, né? Essa questão de que ele é negro. Da minoria. Ele costuma dizer que quando ele entra em conflito com uma pessoa trans nos Estados Unidos e ela chama a polícia contra ele, naquela hora ela é só um branco. Exato. Deixou de ser minoria. Ele fala, é muito bom esse só um argumento. Branco. Ou uma branca. Né? E ele continua negro. Exato. E ele fala, qualquer negro sabe que jamais deve chamar a polícia para nada. Exato. Nos Estados Unidos. Porque ele vai se ferrar. Então, nesse sentido, ele quebra a linha, ele puxa, estica, ele vai em lugares onde a pessoa fala, ei, você vai falar disso mesmo? Ele fala e banca. E como ele dá muito dinheiro pra Netflix... Nossa, porque tentaram tirar, você sabe. Então. E a Netflix bancou. Mas só porque ele dá muito dinheiro, eu acho. Isso porque os Estados Unidos é um país com uma série de problemas. Os Estados Unidos têm um mercado monstruoso.